A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Hoje eu prometido há um tempo, né, fazer um vídeo com um estudo de uma palavra para nós mulheres, né? Eu podia até que vocês sugerissem o tema. Eu confesso que para mim a maior dificuldade é conseguir estar silêncio na minha casa, por isso desse tempo todo eu não tinha tido ainda um tempo assim propício, né? E com devido silêncio para eu precisar ter a concentração e conseguir fazer esse vídeo sem ruído. Pois bem, foi sugerido um tema, né, pela diaconisa Fernanda, da mulher que Deus quer que eu seja. E eu achei muito interessante, não desmerecendo os outros, pretendo falar de cada um. E eu e esse tema ele foi coerente, ele foi conivente com a palavra que Deus já tinha colocado no meu coração, que é a palavra que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 25. Se você puder assistir esse vídeo com a sua Bíblia em mãos, será bem interessante. Bem, eu não vou fazer leitura aqui, toda leitura, porque vai ficar muito extenso o vídeo, então a minha intenção é que você seja edificada, né? Então eu não quero causar nenhum tipo de tédio, eu vou procurar ser bem breve, bem sucinto aqui, resumir aqui pra gente ser edificado. Então é o seguinte, essa palavra no livro de 2 Samuel, no 1 Samuel, capítulo 25, vai dizer que Davi ele estava fugindo, né, de Saul, porque Saul procurava matar ele, e Davi ele foge, e a Bíblia diz que ele vai para um deserto, e chegando nesse deserto, ele fica acampado nas terras de um homem chamado Nabal. E a palavra do Senhor diz que esse homem, né, Nabal, era um homem muito rico. E né, ele tinha muitas ovelhas e tal, e Davi ele fica acampado ali nas terras dele com seu exército, com seus homens, e enquanto o período que Davi passou acampado nesse exército, a Bíblia diz que nada aconteceu com as terras daquele homem, né? Mesma coisa que você dá abrigo no quintal da sua casa para a polícia, para o exército, nenhum ladrão vai tentar, né, assaltar a sua casa, porque a sua casa está protegida. E assim aconteceu. Devido a esse serviço, que ainda que aquele homem não tenha pedido, né, mas ele tenha se beneficiado, quando chegar na época da tosquear as ovelhas, a Bíblia diz que Davi manda um servo dele e ir até Nabal e pedir a ele uma ajuda, né, uma retribuição. E o servo dele chega até Nabal e fala: olha, meu senhor, eu venho em nome de Davi, né? Nós estamos precisando de uma ajuda, o que o senhor puder. Davi não queria dinheiro, Davi não queria uma recompensa até mais em alimentos assim do que com dinheiro. Você puder, né, preparar alguma coisa aí pra gente, para ajudar, a gente tá acampado aí nas suas terras, porque o tempo que a gente esteve aqui nada aconteceu e tal. Enfim, aí a Bíblia diz que Nabal era um homem muito rude, né? Ele era um homem perverso. E ele ouvia aquilo, ele desdenha. Ele vai dizer assim: quem é Davi? Ele, em outras palavras, ele estava querendo dizer que ele não conhecia Davi como nada. E aquele servo, né? Ou seja, ele se nega a ajudar Davi. Aquele servo vai embora indignado e chega e dá o recado a Davi. E Davi, por sua vez, fica muito indignado, né? Pensa em você, que talvez você ajudasse alguém, ainda que essa pessoa não tivesse te pedido, e na hora de retribuir o favor, se a pessoa viesse te negar, certamente você ficaria muito zangado. E com Davi não foi diferente, né? Ele só estava pedindo uma ajuda, ele não estava pedindo um pagamento. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele era um homem mau e perverso. A Bíblia diz que Nabal era casado com uma mulher chamada Abigail. E da mesma forma que o servo de Davi voltou para levar o recado para Davi, que aquele homem estava se negando, que Nabal estava se negando a ajudar, a Bíblia diz que um dos servos, né, de Nabal, da família de Nabal, ele corre até a esposa dele, Abigail, e ele vai dizer para Abigail tudo o que se passou, né? Que Davi pediu ajuda e que o Nabal ajudou. Ele se negou a ajudar. E o que vai acontecer?
Quem tinha sã consciência sabia da gravidade, né, da situação, do perigo, porque ele estava levantando a fúria de um homem que era um guerreiro, né? Ele certamente ele estava trazendo o quê? Ele estava trazendo uma contenda para sua casa, ele estava trazendo um grande problema para sua casa. A, a negação da ajuda dele estava colocando a família dele em perigo, porque ele estava sendo um homem desonroso. Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer que o servo conta tudo para Abigail. E a Bíblia diz que Abigail era uma mulher sábia. Eu esqueci de marcar aqui o versículo, mas tem uma parte e um versículo aqui que diz que Abigail, ela era uma mulher. Deixa eu ver. Achei o versículo. E diz assim: Abigail era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. No versículo 3, vai estar dizendo ali, descrevendo. Então, o que acontece? Resumindo, Davi pediu ajuda, Nabal negou ajuda. Um dos seus servos, entendendo que a família de Nabal estava em perigo, ele corre até a sua esposa, Abigail, e vai contar para Abigail o que aconteceu. Quando Abigail fica sabendo do que aconteceu, ela toma uma atitude. Mas como a Bíblia diz, ela era uma mulher inteligente, ou seja, ela era uma mulher sábia. Então aqui eu já respondo a pergunta: o que Deus quer, que Deus espera de mim? Certamente que eu seja uma mulher sábia, né? Eu sei que você, com certeza, todas nós já ouvimos dizer, né, que a mulher sábia ela edifica o seu lar e a tola destrói. E a Abigail, ela é bem um resumo disso, né? A Abigail, ela quando escuta do seu servo que a sua família está em perigo, essa mulher imediatamente ela toma uma atitude. Ela manda os seus servos preparar alimento, bolo e bebida e tudo mais. Ela prepara tudo, manda os seus servos ir à frente. E olha que interessante, ela poderia mandar os servos dela ir. Ela não precisaria ir. Mas ela não. Ela entendendo a situação, ela manda os servos dela ir e ela se prepara e vai logo atrás. E a Bíblia diz que no caminho ela encontra Davi. Quando ela encontra Davi, ela pede perdão a atrocidade que o marido dela tinha cometido. Ela pede desculpa e ela traz a culpa para ela. Ela fala: perdoa, meu Senhor, a culpa é minha. E ela conquista o perdão de Davi. Por que ia acontecer? Davi já estava a caminho. Davi ficou tão furioso com a negação de ajuda daquele homem que ele já estava a caminho da casa dele e ele ia matar todos. Entendeu? Então, olha o perigo que essa família estava correndo. Mas, graças a Deus, essa mulher, por ser uma mulher sábia, ela se levanta e ela toma uma atitude pela sua família. Mas a Bíblia vai dizer que ela não fala nada com o marido dela. Ela manda preparar os alimentos, ela vai ao encontro de Davi, mas ela não fala nada com o marido dela. E aqui é algo muito interessante que eu aprendi, tenho aprendido, tenho colocado em prática e está dando certo. Olha que interessante. Por mais que a Bíblia venha nos ensinar a ser submissa, mas a gente tem que avaliar sempre a situação. A Abigail avaliou a situação. Pensa bem, se ela vira para o marido dela e avisa: olha, eu estou indo lá levar os alimentos para Davi, ela não ia conseguir sair de casa, ele não ia deixar, ele ia impedir. Entendeu? Então, assim, por mais que a gente queira dizer assim, não, para mim ser uma mulher sábia, para mim ser uma mulher sensata, e eu tenho que contar tudo pro meu marido. Mas não. Se o seu marido não é um marido que está na mesma ligação, tem o mesmo entendimento espiritual que você não pode contar tudo para ele. Ou seja, primeiro você tem que orar, primeiro você tem que pedir direção a Deus. E a Bíblia diz que ela vai sem falar nada com o marido dela. Olha que interessante, olha, parece até contraditório, né? Ela toma uma atitude sem falar nada com o marido dela. A Bíblia diz que quando ela volta para casa, ele tinha dado um banquete e ele estava muito bêbado. Aí o que ela faz? Continua sem falar nada. Deita e vai dormir. Ela espera o dia seguinte
ele tá sóbrio para poder conversar com ele tudo que tinha acontecido. E o que que eu aprendo aqui? A questão não é falar, mas a questão é saber. A mulher sábia é aquela que sabe a hora certa de falar. E tem momentos na nossa vida que Deus vai nos desafiar a tomar uma atitude pela nossa casa. Se tua casa estiver se afundando e teu marido não faz nada, e muitas das vezes ele é o causador disso, quem vai ter que tomar atitude é você. Primeiro você vai ter que agir, claro que com a direção de Deus. Depois é que você vai conversar. Depois é que você vai falar. Entendeu? Mas isso com a direção de Deus. Porque se você fizer isso fora da direção de Deus, você vai trazer mais problema. A única questão é que orar. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela vai orar e Deus vai responder ela imediatamente. A nossa questão é que muitas das vezes a gente não quer orar porque a gente acha que vai demorar a receber resposta. E não é assim, não. O próprio Espírito Santo conduziu aquela mulher. Ela levantou, mandou preparar tudo e foi ao encontro de Davi. Por quê? Ela foi se desculpar para cessar a fúria de Davi, a raiva, o ódio que Davi estava sentindo do marido dela, porque ele era um homem perverso. E ela vai se justificar, ela mesma fala para Davi, Senhor, Nabal ele é perverso, ele é ruim, ele é cruel, como o próprio significado do nome dele, que significa, se eu não me engano aqui, é insensato. Então o que acontece? Olha aqui, primeira lição, sabedoria, mas colocar em prática, ter atitude sábia, ela teve uma atitude sábia. Segundo, falar. Você pode conversar com seu marido o que for, mas Deus que seja o momento e a hora certa, na ocasião certa, porque quando você tem uma conversa no momento errado, em vez de você trazer a solução para o problema, você vai trazer mais discórdia. Se você falar, não converse com o seu marido com fome, a maioria dos homens não consegue raciocinar com fome. Não procura conversar com o seu esposo na hora de dormir. Entendeu? Ah, mas o meu esposo trabalha, a gente não tem tempo. Vai avisando ele antes. Eu tive que aprender isso. Eu colocava muitas coisas, eu conversava muitas coisas com meu esposo, coisas que eu tinha razão, mas como eu falava no momento errado, ele nunca me dava razão em nada. Quando Deus começou a me direcionar, de eu falar nas coisas na hora certa, eu comecei a ter a credibilidade dele, eu comecei a ganhar a confiança dele. Aí ele começou a me dar razão. Por quê? Eu esperei o momento certo para falar. Parei de falar na hora de que ele estava jantando, na hora que ele estava com fome. Parei de falar na hora de dormir, porque quando a pessoa se resolve deitar para dormir, ela já programou o cérebro dela, é para dormir, eu vou relaxar. Então eu não quero ouvir. O que eu passei a fazer? Em vez de ficar falando com ele na hora de dormir, quando ele levantava para trabalhar, eu levantava mais cedo que ele, descia, fazia um café e mesmo com o tempo dele muito corrido, eu conseguia falar algumas coisas ali, iniciar o assunto ali com a cabeça dele fresca, e se ele não tivesse com tempo suficiente para me ouvir, eu esperava ele chegar para a gente concluir o assunto, mas aí eu iniciei com a cabeça dele fresca, então ele sabia que em algum momento a gente ia ter que concluir aquele assunto ali. É simples. Se Abigail falasse para Nabal, ele já tinha negado ajuda, ele ia negar de novo. E o que ia acontecer? Davi ia chegar lá e ia matar todo mundo. Aí a Bíblia diz que quando Nabal ele recebe essa notícia que ela ajudou Davi, a Bíblia diz que ele teve um mal súbito, ele ficou paralisado por 10 dias, ele deve ter sofrido algum tipo de infarto ou derrame, ficou paralisado durante 10 dias e depois o próprio Senhor o feriu e tirou a vida. Então, ou seja, ele era um cara tão ruim que não dá para saber se ele ficou com raiva porque a mulher dele teve atitude, não aguentou e morreu, ou se ele era um cara pão duro e ficou com tanta raiva de saber que a mulher dele deu comida para tanta gente, porque a Bíblia diz que tinha mais de 400 homens com Davi, ou se ele morreu de raiva, de desgosto, de medo, alguma coisa ruim aconteceu com ele que ele não se aguentou e deu um piripaque, né? De tão bom que ele era. Enfim, aí a Bíblia vai dizer que depois que ele morre, quando Davi fica sabendo que Abigail agora é uma mulher viúva, ele pede a mão de Abigail em casamento. Porque com certeza, aí eu volto aqui a dizer, ó, a Bíblia descreve ela como uma mulher inteligente e bonita. E olha que coisa linda.
Às vezes, a pessoa, por ela ter um certo conhecimento, né, ela se considerar uma pessoa sábia, ela acha que ela tem que abrir mão de cuidados pessoais, né? Abrir mão da vaidade. Porque a vaidade, ela não é, ela só é perigosa quando ela acontece em excesso, entendeu? Quando ela me distancia de Deus. Então, tem muitas mulheres que, às vezes, ela acaba dando prioridade às outras coisas. Às vezes ela dá prioridade a ser uma dona de casa, às vezes por ela trabalhar fora, alguma coisa assim, ela abre mão da sua vaidade, né? Ou seja, a Bíblia nos mostra que, assim, ter uma boa aparência não implica em eu ser uma mulher sábia. Que tem muita gente ainda que pensa, né? Ainda existe muitas mulheres evangélicas que acredita que ela ser sábia, ela tem que andar que nem uma Maria de coque e tal, e não sei o que, que ela não pode ter nenhuma vaidade. Primeiramente, você tem que atrair a atenção do teu marido pelos olhos, né? Então, assim, para o seu marido olhar para você, você tem que estar com uma aparência, né? Então, assim, o que eu acho interessante na história de Abigail é que ela, além de ela não deixou de ser sábia porque era bonita. E também não deixou de ser bonita porque era sábia. Você tá entendendo? E o que me faz ser. A beleza, toda a beleza, para ela ser muito profunda, ser muito marcante, é aquela história, né? A beleza que vem de dentro para fora. Eu acredito que o que tornava Abigail uma mulher bonita, como a própria palavra de Deus descreve, era porque ela era uma mulher temente e obediente a Deus. Apesar de ter um marido perverso, cruel, como a própria Bíblia está dizendo aqui, um homem rude, né? Um homem com um coração duro. De repente ele era um homem que nem elogiava ela, mas mesmo assim não apagava o brilho que ela tinha. E eu acredito que ela era uma mulher agradável aos olhos, porque não é à toa que Davi, né, ela ganhou o coração de Davi, porque quando Davi ficou sabendo que ela estava, né, viúva, rapidamente ele procurou casar com ela. Então eu quero deixar essa lição aqui para vocês. Primeiramente, né, a mulher sábia. Então, a mulher sábia é aquela que primeiramente, né, ela toma atitude mas guiada por Deus, não pelas suas emoções, não pelos seus hormônios, não pelos seus sentimentos, mas sim direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É aquela mulher que se levanta para lutar pela sua família, pela sua casa, que não deixa a sua casa em perigo. Ser mulher sábia não é só no casamento, é ser em todas as áreas, né? Na familiar, na profissional. É aquela mulher que reage. Mulher sábia é aquela mulher que reage. E a mulher sábia é aquela mulher que é sensata. A mulher que Deus espera que eu seja, a mulher sábia, a mulher sensata, né? A mulher apresentável, né? A mulher que não é tirada como louca porque ela sabe falar no momento certo, né? Ela sabe agir, ela não atira o alvo errado. E com tudo isso, né? Sempre bonita. E o que me faz ser bonita é quando eu sou uma mulher obediente a Deus, que a palavra do Senhor diz que o coração alegre formoseia o rosto. Você já viu aquelas pessoas que a gente costuma dizer assim, tem pessoa que não é bonita, mas ela é tão simpática, é uma pessoa que é tão sorridente, que tem um brilho, né? O próprio brilho do Espírito Santo faz com que a pessoa se torne bonita. Às vezes a pessoa não é muito agraciada, né, esteticamente, mas a alma dela é tão bonita, o espiritual dela é tão bonito, e quanto mais eu sou obediente a Deus, quanto mais próximo meu coração está de Deus, mais bonita eu vou ser. Eu me lembro que quem vê foto minha, assim, uma vez eu estava mostrando uma foto minha para uma pessoa, de quando, na época eu era do mundo, e a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, Nalu, você era bonita, mas você tá melhor agora. Eu olha que na época eu era bem mais magra, né? E eu me cuidava muito mais. Eu toda semana tava no salão. Mas hoje as pessoas me veem mais bonita, ainda que eu nem tenha tanto tempo para me cuidar assim. Me cuido como posso. Mas por quê? A minha vida espiritual, hoje a minha vida espiritual é edificada. Então isso traz uma beleza para mim que vai fazer com que o meu rosto brilhe até mesmo quando eu não estiver maquiada. Entendeu? Então eu deixo essa palavra aqui para vocês. Espero que vocês vejam com calma, se edifique, né?
Peço perdão se ficou muito longo o vídeo, mas se vocês tiverem dúvida, manda suas dúvidas para mim e a gente poder conversar melhor. E que Deus venha te edificar, que assim como Deus, né, foi na vida de Abigail, você vê o marido dela, provavelmente Deus olhou para ele e falou assim: esse aí não vai mudar, não. Tirou, colheu a vida dele, presenteou ela com um casamento muito melhor, né? Imagina, ela casou com Davi, que futuramente vinha ser o rei de Israel. Olha que honra, né? E eu acredito que Davi tratou ela muito bem, ela foi muito amada, né? Porque Davi era um homem de coração bom, apesar de ter suas fraquezas, né, com mulheres. Era um homem de coração bom e eu tenho certeza que ela foi muito mais feliz no seu segundo casamento, né, do que no primeiro. Mas é aquilo, ela não fez nada fora da direção de Deus, né? Nem mesmo ela nem tentou se divorciar nem nada. Ela esperou no Senhor, né? E Deus foi lá e agiu a favor dela, né? Porque eu creio que Deus tirou a vida daquele homem não só em justiça pela vida de Davi, mas pela vida dela também. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Espero de verdade, do fundo do meu coração, oro para que todas venham ser edificadas e futuramente vou estar fazendo outro vídeo também para estar edificando você, te fortalecendo. E à medida daquilo que eu aprendo, que eu vivi de experiência própria, eu estou disposta a compartilhar com vocês. Amém? Eu posso te garantir que hoje, né, depois que eu passei a ouvir mais a voz de Deus, hoje meu esposo me escuta mais. Porque antes eu queria falar pela minha razão, pela minha emoção, né? Então eu não conseguia ter crédito com ele enquanto eu era dominada pelo meu ego. Mas hoje eu sou uma mulher guiada pelo Espírito Santo, então quando eu falo pelo Espírito Santo, que vira e mexe, né? A gente quer falar pela gente, mas aí eu boto, né, a Ana Lu lá no lugar dela, respiro fundo, peço para o Senhor colocar as palavras certas na minha boca, eu consigo agir da maneira correta. Amém? Que Deus te abençoe e fica na paz. Beijo.